Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Tânia Muratori e nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês como a neurociência pode transformar a sua forma de ver o mundo, sua forma de agir, sua forma de fazer escolhas na sua vida. E também no caso de você ser um profissional na área de saúde ou um terapeuta, um psicólogo, eu quero te ajudar a guiar os seus pacientes nesse processo. Pena que o tempo que nós temos hoje, ele é curto, mas eu vou tentar passar o máximo de conhecimento possível para vocês, para que vocês possam já começar a usar esse conhecimento nas suas vidas práticas do dia a dia. Então eu já vou avisando vocês que a aula vai ser longa, peguem os cadernos, a caneta, para vocês anotarem o que for preciso. Como é apenas uma aula, eu conheço, não dá para passar tanto conhecimento, é o básico para vocês já começarem a ter contato com esse conteúdo e como utilizar isso na vida de vocês. Também quero que vocês saiam dessa aula de hoje já com uma ideia das ferramentas, das técnicas embasadas na neurociência que vocês podem ter para aplicar na vida de vocês. Então essa aula é para a vida prática mesmo, é para aplicação, não é um conteúdo de conhecimento por conhecimento, só mais teoria na vida de vocês. Tem teoria sim, mas eu quero mostrar já como é possível colocar esse conhecimento na prática. Então, pessoal, para vocês que querem usar esse conhecimento, talvez na profissão como psicólogo, como psicoterapeuta, terapeuta, coach, vocês vão ver que esses conhecimentos da neurociência, eles são fundamentais para vocês conseguirem atingir o resultado que vocês desejam e de uma forma mais rápida. Vocês também vão perceber que esse conhecimento, ele traz todo um diferencial. Eu vou mostrar para vocês aqui no primeiro slide todo o conteúdo que vocês terão hoje aqui nesta aula. Então, pessoal, coloquei aqui o slide para a gente começar. Então, vocês podem ver aqui nesse slide que nós vamos ver hoje como se dá a reprogramação cerebral, como nós podemos fazer essa reprogramação, quais são as técnicas que podem ser utilizadas para reprogramar os nossos padrões mentais e comportamentais. Vamos ver também um pouco de neuroplasticidade, como o cérebro se adapta, como o cérebro é moldado ao longo de toda a nossa vida. Dentro da neurociência das emoções, vamos ver como o cérebro processa as emoções, como as emoções estão ligadas também às nossas decisões. Vamos falar sobre a neurociência do trauma e da mudança, porque é muito importante nós sabermos como que o cérebro ele é marcado pelo trauma e como nós podemos nos curar dessas marcas. Outra coisa que nós vamos ver é como as ondas cerebrais determinam toda a química no nosso cérebro, a liberação dos neurotransmissores e, consequentemente, como que determina os nossos estados mentais, os nossos comportamentos. Dentro desses estados mentais, nós vamos entrar um pouco nos estados alterados de consciência e ver como também afeta o nosso funcionamento, entrando também na neurociência da meditação, e como também a meditação ela molda o nosso cérebro. A neurociência tem feito muitas pesquisas na área da espiritualidade. Então eu trago aqui para vocês o que há de mais atual dentro da neurociência e da espiritualidade, como isso tudo está relacionado com o nosso cérebro. E aqui no final, mas não menos importante, talvez até mais importante, eu falo um pouco da epigenética, do efeito placebo, da sincronia cerebral. Nós vamos falar também da autocura, mecanismos que nós temos no nosso corpo que nós podemos utilizar de forma consciente, de forma intencional, para promover a cura. O que seria? Nós vamos falar o quê? Um pouco da epigenética, um pouco do efeito placebo, um pouco da sincronia cerebral e como pode ser utilizado, o que isso traz de benefício para nós. Agora eu vou trazer de volta a câmera para mim, que eu quero explicar um pouquinho mais para vocês. Então, gente, primeira coisa, não podemos esquecer, isso tem que estar sempre em mente, que o cérebro está envolvido em tudo que nós fazemos. Quer você queira ou não, o cérebro comanda tudo na sua vida, tudo que você faz, todas as suas ações, seus pensamentos, suas emoções. Você estando consciente disso ou não, eu aposto que vocês já fizeram várias perguntas para si mesmos. O que eu preciso fazer para descondicionar meus hábitos que eu não gostaria de ter mais?
como que eu faço para descondicionar meus comportamentos, minhas emoções indesejadas, inclusive como que eu faço para desprogramar meus traumas, qual que é o ponto-chave, o que que eu tenho que fazer, como que eu utilizo técnicas para conseguir fazer esse processo de mudança. É muito possível que se você é da área da saúde, se você é um psicólogo já formado já há muitos anos, eu tenho a certeza de que você não estudou neurociência na universidade. Eu só estudei neurociência quando eu fui fazer especialização em neurociência e depois quando eu fui fazer o meu mestrado. Então, pessoal, o meu objetivo com vocês aqui hoje é que vocês já saiam daqui já virando algumas chaves nas suas cabeças, porque vocês vão sair daqui com a cabeça meio que explodindo de tanto conhecimento que eu vou passar para vocês. Eu acho que vocês vão dizer assim, nossa, agora faz todo sentido, agora eu estou entendendo tudo. Eu vou trazer para vocês conteúdos muito atuais da neurociência e que vão deixar vocês com vontade de compreender e de aprender muito mais. Isso é normal, faz parte do processo, inclusive porque a neurociência é apaixonante, né? Eu sou meio suspeita para falar sobre isso, porque eu sou apaixonada pela neurociência. E além da teoria, eu vou trazer para vocês também a parte das práticas, o que que pode ser usado. Então vamos lá. Mas antes, pessoal, de entrar no conteúdo propriamente dito, eu acho muito importante, como muitos de vocês aqui ainda não me conhecem, tem muitos até que nunca me viram, né? Então eu acho importante vocês saberem quem é essa pessoa que está aqui passando esse conhecimento para vocês. Quem é que está me ensinando? Quem que é essa pessoa? Que cursos que ela fez? Onde que ela estudou? De onde ela vem? Então, pessoal, eu vou pedir licença aqui para vocês e eu vou contar um pouquinho só da minha história, só para vocês entenderem de onde eu vim e como que eu cheguei até aqui. Bom, eu sou psicóloga de formação. Aliás, primeiro, antes da psicologia, eu fiz odontologia, então eu sou cirurgiã dentista com pós-graduação em ortodontia. Já tenho um longo caminho percorrido, eu formei cirurgiã dentista em 1992, então eu já tenho mais de 30 anos de formada, mas depois eu já estava 7 anos trabalhando como dentista, eu percebi que como dentista eu não iria me realizar existencialmente, porque eu queria aprender como as pessoas funcionam, como a mente funciona. Eu queria entender os traumas, como que os traumas ficavam tão marcados em nós que é tão difícil de superar. Então eu queria entender isso tudo para ajudar as pessoas, mas não era só isso. No fundo, eu queria me entender acima de tudo. Então eu larguei tudo, o consultório lotado, ganhando dinheiro e fui começar novamente. Fui cursar psicologia no ano 2000. Os meus amigos, eles diziam, você é doida? Como é que você vai fazer isso? Mas eu fui em frente, falei, não, vou seguir meu sonho. Curiosamente, só para contar assim uma curiosidade para vocês, a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea igualzinha a mim, ela fez a mesma coisa, tudo igualzinho a mim. Nós tínhamos feito odontologia juntas, depois nós trabalhamos junto no consultório, dividimos o mesmo consultório, nós começamos a fazer psicologia juntas, depois nós fizemos as pós-graduações da psicologia, nós fizemos as mesmas, só que nessa parte nós já estávamos morando em cidades diferentes. Então não tem jeito, eu sempre acabo falando da minha irmã gêmea, porque eu estou sempre pensando nela. Mas voltando aqui, vamos continuar aqui um pouquinho da minha história. Então, eu fiz várias especializações, pós-graduações na psicologia. Na verdade, eu tenho vício em fazer cursos, fazer especializações, eu adoro estudar, é o que eu mais gosto mesmo na vida. Se deixar, eu passo tempo só estudando, não quero fazer mais nada. Então eu fiz especializações, eu fiz especialização em psicologia corporal, psicologia sistêmica, psicologia transpessoal. Depois eu fiz a minha especialização em neurociência pela PUC do Paraná, em Curitiba. Fiz especialização em neurofeedback pela BCIA dos Estados Unidos. E por fim, eu fiz meu mestrado em neurociência em Portugal em 2018, é onde eu moro atualmente. E nisso tudo, eu já estou há mais de 20 anos estudando o cérebro, a psique, as emoções. Eu tenho experiência de mais de 16 anos em clínica de psicologia. De 2010 a 2017, trabalhei 7 anos com uma técnica chamada neurofeedback no meu consultório em Curitiba. Como eu fui a primeira a trabalhar
com neurofeedback em Curitiba e uma das primeiras também no Brasil, eu tinha uma fila de espera de pacientes muito grande. E como eu queria ajudar todo mundo, acaba que eu trabalhava demais. Eu chegava em casa mais de 9 horas da noite todos os dias, mal via minhas filhas, então eu tive uma exaustão. Chegou uma hora que meu corpo falou: para. E eu tive que parar, porque minha saúde não, eu fiquei mal de saúde, então eu tive que tomar uma decisão e eu falei: ah, então vou mudar de país, vou descansar, vou me curar, vou dar um tempo para mim mesma. Então eu vim para Portugal começar uma vida nova. E nisso surgiu uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de dar cursos. Então eu comecei a ensinar, a passar o meu conhecimento. As pessoas já estavam me pedindo já há bastante tempo para dar cursos e eu aproveitei essa oportunidade. Para quem não sabe o que é o neurofeedback, eu vou só mostrar aqui na tela para vocês, tem uma imagem só para vocês verem como que funciona. Então, como vocês podem ver aqui também nessa imagem, né? O neurofeedback ele é uma técnica terapêutica para regular a atividade cerebral da pessoa. E para isso é utilizado um equipamento de eletroencefalograma para fazer a leitura e o monitoramento das ondas elétricas cerebrais. Sensores ou eletrodos são colocados no couro cabeludo para captar, para fazer a leitura dessa atividade elétrica do cérebro, fazer uma leitura de todas as frequências, né? Delta, teta, alfa, beta, gama. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre as ondas elétricas cerebrais. Mas por agora, vamos continuar aqui nessa parte. Então, no neurofeedback, nós fazemos assim: antes do início do tratamento, é feito um mapeamento cerebral, que é uma avaliação de toda a atividade cerebral do paciente, para ver o que está funcionando bem e o que não está. Então, enquanto o paciente faz tarefas de cálculos, de leitura, de memorização, de raciocínio lógico, concentração, isso tudo ativa áreas específicas do cérebro e nós, enquanto isso, vamos fazendo a leitura com o eletroencefalograma, registrando essa atividade cerebral para detectar quais regiões cerebrais estão comprometidas, não estão funcionando bem e assim poder ensinar para esse cérebro a forma correta de trabalhar, como que ele deve funcionar, quais as ondas que ele deve aumentar, quais as ondas que ele tem que diminuir para acertar esse funcionamento. E como que é feita essa reprogramação do funcionamento cerebral? Através de um condicionamento, chama condicionamento operante na psicologia. Então, através de feedbacks que o paciente recebe, informando para ele a atividade, informando ao cérebro qual atividade está correta ou não durante o treino, o cérebro vai se autorregulando para um funcionamento mais correto. Então, o neurofeedback ele pode ser utilizado em várias condições, incluindo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de depressão, de ansiedade, autismo, distúrbios do sono. É muito utilizado para quem tem insônia, muito utilizado para quem quer melhorar a concentração, o foco, a atenção. Vou voltar agora a câmera para mim para poder continuar explicando aqui para vocês. Então, apesar de todo o meu cansaço, esse trabalho com o neurofeedback ele foi muito gratificante porque eu via realmente as pessoas melhorando de fato na minha frente no consultório. Hoje eu faço um trabalho um pouco diferente do que eu fazia antes. Eu faço um trabalho mais parecido com o do Dr. Joe Dispenza. Eu acho que a maioria de vocês devem conhecê-lo porque ele é muito famoso, um autor muito famoso, já escreveu vários livros e ele trabalha também com retiros de meditação nos Estados Unidos. Vocês devem conhecer os livros dele, né? Ele tem o livro Mude o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é o Placebo, Como Potencializar o Funcionamento do Seu Cérebro. Esse trabalho é o seguinte, nós fazemos a leitura e o treinamento das ondas cerebrais durante a meditação. Através dessa leitura das ondas cerebrais durante a meditação, é possível você verificar em que nível da meditação que a pessoa está, se ela está conseguindo entrar em alfa, entrar em teta, qual estágio que ela está, o que ela precisa fazer, dá para treinar como acessar esse estado de uma forma mais rápida.
Isso tudo é possível de fazer, mas isso já é assunto para outra aula, uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso. Porque hoje em dia o meu objetivo é fazer com que os conhecimentos da neurociência cheguem ao maior número possível de pessoas. Porque eu acho que o conhecimento da neurociência, ele tem que ser divulgado. Porque eu penso assim, se esse conhecimento me ajudou tanto, ele pode ajudar também as outras pessoas, ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu percebia na minha prática clínica todos os dias o porquê as pessoas não conseguiam mudar. O cérebro dessas pessoas estava travado num funcionamento incorreto e não conseguia sair daquilo. Esses cérebros precisavam de uma ajuda para conseguir aprender uma nova forma de funcionar, para ser reprogramado para um novo funcionamento. E essa reprogramação ela pode ser feita de várias formas, através de várias técnicas. Não necessariamente tem que ser feita através do neurofeedback. O neurofeedback é apenas uma dentre muitas outras técnicas. E são essas outras técnicas, essas outras formas de mudar o funcionamento cerebral que eu quero ensinar para vocês aqui. Então, eu vou passar aqui um outro slide para vocês. Então, essa programação e essa reprogramação cerebral que eu estou falando com vocês, isso ocorre naturalmente o tempo todo no nosso cérebro, através da neuroplasticidade. Nós podemos usar essa habilidade natural do cérebro, que é a neuroplasticidade, a nosso favor de forma intencional. Através do uso de técnicas específicas, nós podemos mudar o comportamento, mudar o funcionamento do nosso cérebro. E essa mudança pode ser feita através do condicionamento operante. O que é o condicionamento operante? O condicionamento operante é uma forma do cérebro aprender, onde um comportamento é moldado pela consequência que segue a esse comportamento ou funcionamento. Deixa eu explicar melhor. Após um comportamento, sempre ocorre uma consequência. Essa consequência ela influencia a probabilidade de repetição desse comportamento no futuro. Se nós recebermos uma recompensa, um reforço após esse comportamento, nós aumentamos a probabilidade desse comportamento se repetir. Mas, se em vez de nós recebermos essa recompensa, nós recebermos uma punição, haverá uma diminuição na probabilidade desse comportamento se repetir. E assim, o nosso cérebro vai sendo moldado e programado desde a nossa infância. O seu cérebro foi programado, ele aprendeu uma forma específica de funcionar que é só sua, principalmente quando você era bem pequeno, desde a gestação e depois durante a infância até os 7 anos mais ou menos, quando o cérebro ainda funcionava predominantemente em ondas teta. O estado cerebral teta, ele é o estado no qual o cérebro está mais sugestionável, mais sujeito à programação e também à desprogramação. Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, é um assunto super extenso, mas não dá para aprofundar muito nesse momento, porque eu tenho muita coisa ainda para ensinar para vocês hoje que eu quero que vocês apliquem em suas vidas práticas. Então, o que vocês têm que saber é que muito do funcionamento de vocês veio através da epigenética também. É através da epigenética que os traumas vivenciados pelos seus antepassados familiares lá de trás, esses traumas eles vão passando de geração em geração. Por quê? Porque esses traumas emocionais eles ficam marcados no DNA e com isso vai passando. Esses traumas vão passando para gerações futuras. É impressionante a gente saber, né, que um trauma de um antepassado nosso lá de trás pode estar hoje agindo em nós aqui no presente. Mas a boa notícia é que a epigenética ela é reversível. Tem como nós usarmos técnicas específicas na nossa vida, através dos nossos hábitos, das nossas emoções, que nós podemos mudar isso, fazer uma reprogramação. Eu ainda vou falar mais da epigenética um pouco mais para frente. Vamos continuando aqui nos slides. Então, aqui nesse slide, vocês podem ver que tanto o que você viveu na sua infância, quanto a genética, a epigenética, várias coisas programam a sua atividade cerebral. E esse programa pode não ter sido muito bom. Então, pode ter causado problemas em regiões específicas do cérebro. E essas regiões específicas do cérebro, elas estão envolvidas em vários comportamentos, emoções. E o que problema nessas regiões do cérebro podem causar? Podem causar problemas emocionais, comportamentais e até transtornos mais graves.
Então, com isso, a gente vê que entender do funcionamento cerebral é fundamental para a gente conseguir ajudar as pessoas, para a gente conseguir corrigir esse funcionamento errôneo ou até otimizar um funcionamento que não está mil maravilhas. Então, qual conclusão nós podemos chegar aqui com isso? Uma pessoa com depressão, uma pessoa com estresse pós-traumático, por exemplo, o cérebro dela funciona diferente? Por quê? O que funciona diferente nesse cérebro? E o que nós podemos fazer com isso? É aí que está a chave da questão. E o pior é que isso não é ensinado na graduação de psicologia. Os psicólogos precisam aprender sobre a neurociência da mudança. Então vamos ver aqui, ó, no próximo slide, a neurociência da mudança, ela se baseia na plasticidade cerebral. Quer dizer, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se adaptar, de se reorganizar em resposta às novas experiências e aprendizados. E estudos científicos hoje mostram que a plasticidade cerebral ela ocorre ao longo de toda a vida, permitindo que o cérebro se molde com os novos comportamentos, os pensamentos, as emoções. Então, a neurociência da mudança, ela oferece uma visão profunda sobre os processos cerebrais subjacentes que estão por trás dessa transformação pessoal e comportamental. Então, ao entendermos as bases neurais dessa plasticidade cerebral, os neurotransmissores, os circuitos neurais envolvidos na mudança de comportamento, nós podemos desenvolver estratégias mais eficazes para resolver as situações. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Ao longo da minha jornada de aprendizado em neurociência, eu experimentei mudanças profundas na forma como eu vejo, como eu interpreto as pessoas ao meu redor. Então, a compreensão dos processos neurobiológicos por trás do comportamento humano me levou a desenvolver uma empatia mais profunda e genuína em relação às outras pessoas. Essa compreensão mais ampla do ser humano levou-me a ser mais tolerante, aceitar a diversidade de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos das pessoas, em vez de fazer julgamentos precipitados e de levar tudo para o lado pessoal. Então, com a neurociência, eu entendi por que de certos comportamentos negativos das pessoas e dos meus mesmos, o porquê dos meus comportamentos que eu não conseguia mudar e que eu não gostava, o porquê da minha forma de reagir a certas situações, porque que às vezes eu reagia de forma tão forte por motivos tão pequenos, qual que era o estopim no meu cérebro para aquela reação. Eu entendi como esse meu comportamento, essa minha maneira disfuncional, ela foi programada no meu cérebro, no meu jeito de ser, no meu jeito de fazer as coisas, de fazer escolhas. E também entendi o porquê não é fácil fazer diferente, porquê que não é fácil mudar. Então eu entendi onde que eu tinha que mexer, o que eu tinha que fazer para mudar tudo isso. E assim eu comecei a entender mais, não só a mim mesma, mas também os meus familiares, os meus pais. E eu ganhei muito com isso, porque eu tirei um peso de culpa de cima de mim, que estava me adoecendo. Eu consegui me perdoar pelos meus erros, que na verdade nem podemos dizer que foram erros, porque a programação que eu tinha no meu cérebro, com aquela programação, era impossível eu fazer diferente. Aí você pode dizer, mas você está justificando os seus erros. Não, eu apenas estou tirando a culpa, não a responsabilidade pelos meus atos. E a partir daí algo aconteceu, e que só pode acontecer depois que você não culpa mais a si mesma. E por eu ter entendido tudo isso, eu parei de culpar meus pais, culpar meus familiares, e isso é impagável, isso não tem preço. Eu perdoei os meus pais, e na verdade, não é nem perdoar, é ver que na verdade não tem nada para ser perdoado. Esse é o verdadeiro perdão, você conseguir enxergar isso de verdade. Isso não significa que o que aconteceu não foi difícil, não foi grave, foi sim. Mas você começa a ver a vida, ver as pessoas por outro ângulo, e a partir daí a vida muda completamente. Você muda a sua forma de ver o mundo, a forma de agir, a forma de fazer escolhas, você toma as rédeas mesmo da sua vida nas suas mãos. E essa é apenas uma das transformações que a neurociência fez na minha vida. Em resumo, a minha jornada na neurociência não apenas expandiu meu conhecimento, mas também transformou a minha maneira de interagir com o mundo ao meu redor,
tornando-me uma pessoa mais compassiva, mais tolerante e, inclusive, capaz de cultivar relacionamentos mais leves, que é o principal na nossa vida. Aí eu pensei, será que eu consigo replicar isso, ensinar isso para as outras pessoas e fazer com que as pessoas tenham o mesmo resultado que eu tive na minha vida? Eu estudei muito, acumulei muito conhecimento e percebi que as universidades, elas não ensinam como colocar toda aquela teoria em prática. Então eu vi o que estava faltando, eu vi que eu ia ter que resolver isso. A teoria sozinha, ela não gera mudanças. É preciso saber técnicas para colocar o conhecimento em prática. E foi aí que eu fiz a virada, porque eu juntei todo aquele conhecimento científico, complexo, pouco acessível ao público em geral, e transformei em técnicas fáceis, práticas, embasadas na neurociência, para ajudar na vida das pessoas, para conseguirem resolver os seus problemas de forma mais correta, mais rápida, mais fácil e sempre baseada na evidência, sempre baseada na neurociência. Mas também você não cria uma prática, uma técnica, sem saber toda a teoria que está por trás daquela técnica de uma forma bem profunda. Gente, para falar a verdade, eu acho que a neurociência, ela devia ser ensinada nas escolas. Não a parte complexa da neurociência, dos neurotransmissores, das redes neurais, mas os resultados das pesquisas, o que pode ser usado na vida prática, na saúde física e mental. Isso seria um bem para a saúde pública. Assim, eu concluí que a neurociência ela dá empoderamento técnico e emocional para as pessoas. E assim eu comecei a dar cursos, não parei mais. Porque é muito gratificante você ver isso tudo se multiplicando na vida das pessoas, ajudando tanta gente. Isso traz uma recompensa, isso traz que não deixa a gente parar. Traz um prazer, traz uma satisfação, traz um propósito de vida e a gente não para mais. Só que para falar de neurociência é preciso muitos anos de dedicação e de estudo. E hoje é preciso ter cuidado nas redes sociais, porque as pessoas aprendem assim um pouquinho de neurociência e já saem querendo ensinar, já saem querendo, dizendo que são neurocientistas e já dando cursos online e misturando às vezes a neurociência com coisas que não têm muita ligação. E isso tudo fica, nós temos que tomar muito cuidado, isso tudo fica muito complicado. Eu já vi cada coisa que falaram errada na internet, mas coisas de arrepiar os cabelos. É melhor nem entrar nesse assunto agora. Então, gente, o seu cérebro, ele está envolvido em tudo que você faz. E o que é importante saber é como descondicionar um hábito prejudicial. É preciso que a gente entenda como que esse cérebro está funcionando e por que que ele chegou a esse estado. O que que levou o cérebro a funcionar dessa forma? O que que comprometeu o funcionamento desse cérebro, gerando esse transtorno? E o que que eu faço com isso? Que técnicas que eu vou utilizar? Os estudos de neuroimagem com ressonância magnética funcional, não essa ressonância, esses exames que nós fazemos nas clínicas, é uma ressonância funcional que mostra o cérebro em funcionamento, quais as regiões estão ativadas, o momento certo que elas ativam, que elas desativam, se elas estão ativadas de mais ou de menos. Esses estudos, eles mostram o que está funcionando diferente num cérebro que tem depressão, que tem ansiedade, que tem um transtorno obsessivo compulsivo, autismo, o TDAH. Tanto que eu trabalhei muito no meu consultório com meus pacientes com TDAH, através do neurofeedback, nós fazíamos treinamento para livrar os pacientes das medicações, porque você ensinando o cérebro a trabalhar da forma correta, não há mais a necessidade daquela medicação fazer o serviço por ele. O cérebro aprende a fazer isso tudo sozinho. Então eu vou passar aqui um slide para vocês. Então, você sabe por que é tão difícil se desvincular do passado e mudar? O nosso cérebro, ele interpreta o mundo, ele constrói a nossa realidade com base em nossas memórias. Cada nova experiência que vivemos é filtrada por esse repertório de memórias e leva-nos a interpretar o mundo sempre da mesma forma. Nós não podemos definitivamente acreditar em tudo que o nosso cérebro nos diz. Esteja sempre aberto a diferentes interpretações do mundo ao seu redor.
Desde a infância, estamos constantemente absorvendo informações e aprendizados e formando uma base sólida para a nossa compreensão da realidade. Essas experiências, elas moldam as nossas percepções presentes e afetando como interpretamos as atitudes das pessoas, as situações. Mas essas interpretações do cérebro podem estar deturpadas. Compreender como a nossa percepção é construída nos dá essa nova perspectiva sobre os nossos relacionamentos atuais. Então, nós podemos nos tornar mais conscientes de como as nossas experiências passadas, elas moldam as nossas reações, os nossos comportamentos no presente. Então, pessoal, como nós vimos, o nosso cérebro, ele é moldável. Ele é remodelado o tempo todo, durante toda a nossa vida. Todas as nossas experiências, pensamentos, aqueles pensamentos que nós repetimos vezes e vezes, todo o comportamento que repetimos, vão fortalecendo aquelas conexões neurais que são responsáveis por aquela função. E o que acontece? Essas vias neurais mais utilizadas vão ficando mais fortes e mais fácil será repetir sempre aquele mesmo comportamento e com isso vai formando um hábito. E isso acontece tanto com um comportamento bom que nós queremos repetir, quanto com um comportamento ruim que nós queremos evitar. E aí, o que acontece? Fica cada vez mais difícil você se livrar daquele comportamento ou daquele pensamento negativo que você não quer ter mais. Então, isso tem um lado bom, que poderíamos chamar de neuroplasticidade positiva, e também tem um lado ruim, que seria a neuroplasticidade negativa. Então, nós podemos dar aqui uns exemplos de neuroplasticidade positiva e negativa. A neuroplasticidade, ela é positiva quando relacionada a um novo aprendizado, a formação de memórias positivas, quando aprendemos algo novo, como tocar um instrumento musical ou aprender um novo idioma. As conexões entre os neurônios, elas são fortalecidas e também novas conexões neurais são formadas, facilitando o armazenamento e a recuperação dessas informações e facilitando a repetição desse comportamento. Também, depois de lesões cerebrais, como no caso do acidente vascular cerebral, vocês devem conhecer pessoas que já tiveram um AVC. O cérebro, ele pode se reorganizar e compensar a função que foi perdida. Isso tudo através da neuroplasticidade positiva. Por exemplo, terapias de reabilitação, como fisioterapia, terapia ocupacional, visam aproveitar essa capacidade adaptativa do cérebro para ajudar os pacientes a recuperarem as habilidades, tanto motoras como cognitivas, que foram perdidas. Já a neuroplasticidade negativa seria quando o cérebro se adapta, por exemplo, a padrões prejudiciais. Então, por exemplo, no caso de vícios ou comportamentos ruins, vão sendo criados hábitos negativos difíceis de serem superados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles pensamentos que nós estamos sempre repetindo, ou um comportamento, porque aquele comportamento e aquele pensamento, ele vai se fixar no nosso cérebro e vai ser cada vez mais fácil de ser repetido. E para quebrar esse padrão, depois fica mais difícil. Quanto mais tempo, mais anos nós repetimos o mesmo pensamento negativo ou o mesmo comportamento, mais difícil é se livrar daquele comportamento ou daquele pensamento. Não posso esquecer também de dizer aqui outro exemplo de neuroplasticidade negativa, que são o quê? São os efeitos dos traumas nos nossos cérebros. Isso aqui é uma coisa muito importante, como o trauma, ele marca fisicamente o nosso cérebro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar essa neuroplasticidade positiva intencionalmente, de forma consciente, intencional na nossa vida. Então, de forma planejada, ou através até de intervenções terapêuticas mesmo, o que nós temos que fazer? Usar técnicas embasadas na neurociência para utilizar essa neuroplasticidade positiva a nosso favor. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa neurociência do trauma, que é muito importante. Vocês podem imaginar o que o trauma pode fazer? Então vamos ver aqui o estrago que um trauma pode fazer no nosso cérebro.
O trauma, ele não fica apenas na mente, na memória consciente ou até no inconsciente, não. Ele marca mesmo fisicamente o nosso corpo, né, o nosso DNA, como eu já disse, e também o nosso cérebro, principalmente o cérebro de uma criança, um cérebro que ainda está em desenvolvimento, ainda está em formação. Esse cérebro pode ser muito mais lesado, porque ali, em idades mais novas, a neuroplasticidade ela está ainda muito mais forte. A neuroplasticidade, como eu disse, ela ocorre a vida toda, mas até o cérebro estar totalmente pronto por volta dos 20, 25 anos, sim, na adolescência o cérebro ainda não está totalmente pronto. Por isso a dificuldade dos adolescentes, mas isso é um outro assunto, não vou entrar nisso, não. Eu começo a entrar em vários assuntos e me perco. Então, na fase da infância, um trauma pode lesar, pode afetar mesmo o desenvolvimento. Então, o trauma emocional durante os períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral pode interferir na formação, na arquitetura, na estrutura cerebral. E como prejudica a formação de certas regiões cerebrais, prejudica também a função daquelas regiões. Então, pode ter comprometimento, pode causar comprometimento na regulação das emoções, nas memórias, no processamento do medo. Isso é muito comum. Dando um exemplo aqui para vocês, no caso, por exemplo, a amígdala cerebral, ela pode se tornar hiperativa, aumentando a sensibilidade ao medo e ao perigo, pode ficar hiperalerta, começar a ver inclusive perigo onde não tem. E enquanto isso, o córtex pré-frontal, ele pode sofrer uma atrofia, prejudicando a capacidade daquela pessoa de tomar decisões, de resolver problemas. O trauma emocional, ele pode também afetar a produção e a regulação de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, que são implicados na regulação do humor, na motivação. E essa desregulação química cerebral pode contribuir para transtornos mentais, pode contribuir para depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. Então, o que nós vemos? Que os indivíduos expostos a esse trauma emocional na fase de desenvolvimento, né, na infância, eles têm um maior risco de desenvolver uma variedade de transtornos de saúde mental no futuro, na fase adulta. Essa hiperativação crônica do sistema de alerta do cérebro, incluindo a amígdala, isso pode resultar num aumento da atividade das ondas beta, muito aceleradas, de 19 a 38 Hz, que estão associadas à hipervigilância e ao processamento de ameaças. E essa hiperativação constante do sistema de alerta leva a uma ansiedade crônica. Outra coisa que é muito comum nós observarmos em consultório é como o trauma emocional ele pode afetar as ondas cerebrais do sono. Porque nós observamos que indivíduos que passaram por traumas, que têm esse histórico de traumas, eles apresentam alterações nas ondas cerebrais do sono REM, que é o sono dos sonhos, o que pode trazer vários distúrbios do sono, como pesadelos recorrentes, insônia e outros distúrbios do sono também. Então, eu já estou falando aqui das ondas cerebrais, eu preciso explicar um pouco mais sobre essas ondas cerebrais e os estados mentais correlacionados com essas frequências cerebrais. Talvez vocês já saibam algumas coisas sobre as ondas cerebrais, mas o importante é nós sabermos o que essas alterações nas frequências cerebrais podem causar e como agir nessas situações. Então, provavelmente vocês já saibam que os neurônios, né, eles se comunicam através de descargas elétricas, e essas descargas elétricas, elas determinam a liberação dos neurotransmissores nas sinapses, que é onde os neurônios se encontram, e assim a informação vai passando de um neurônio para o outro até chegar ao seu destino. As ondas elétricas cerebrais, elas são registradas na superfície do crânio por meio de um eletroencefalograma, e o que é importante nós sabermos é que as diferentes frequências de ondas cerebrais, né, delta, teta, alfa, beta, gama, essas diferentes frequências, elas estão associadas a estados mentais específicos e elas refletem os nossos processos cognitivos, os nossos processos emocionais.
Então, vocês já devem ter ouvido falar que as ondas delta, elas estão associadas ao sono profundo e a regeneração física durante esse sono profundo depende, esse sono profundo de alta qualidade, depende do nível de ondas delta que nós conseguimos alcançar. Só que tem um problema, o excesso dessas ondas delta durante a vigília, quando nós estamos acordados, né? Esse excesso, ele pode estar correlacionado com deficiências, pode estar relacionados até com transtornos mentais, está relacionado com a pessoa que não consegue concentrar bem, aquela pessoa que está sempre sonolenta. Já as ondas teta, elas estão correlacionadas com o relaxamento, aquele relaxamento bem profundo, com a criatividade, com a maior imaginação e também com a memória. Mas o excesso de ondas teta, ele pode ser observado em transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse transtorno, as pessoas têm um excesso de ondas teta durante a concentração, que é o momento que ela teria que ter mais ondas beta, que são as ondas rápidas. E o cérebro, ao invés de aumentar essas ondas beta, aumenta as ondas teta, que não são as ondas da concentração. Então, toda essa dificuldade dessas pessoas conseguirem manter o foco, manter a atenção, porque a atenção ela é própria das ondas beta, não das ondas teta. Essas ondas teta, elas são naturais nos momentos de práticas meditativas, estados de introspecção. Aí essas ondas, elas são predominantes. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é que as ondas teta, elas estão associadas aos estados alterados de consciência, os estados ampliados de consciência. Nesses estados, a mente se torna mais receptiva, mais aberta, mais receptiva a insights e até experiências transcendentais. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho nesses dois estados alterados de consciência, que é a hipnagogia e a hipnopompia. A hipnagogia, ela acontece no momento em que nós estamos prestes a adormecer. É na transição da vigília para o sono. Já a hipnopompia é o contrário. Ela ocorre quando nós estamos a despertar. É quando estamos saindo do sono e retornando à consciência da vigília. Esses dois estados, tanto a hipnagogia quanto a hipnopompia, nós podemos utilizá-los de forma intencional para tirar proveito desses estados, porque eles podem trazer grandes benefícios para nós. Então, nós podemos aprender técnicas para usá-los de forma intencional e consciente, programada. Vocês sabem aqueles momentos em que você tem ideias brilhantes antes de dormir? Pois é, aquele momento você está em hipnagogia. Nós podemos aproveitar esse estado para explorar ideias novas, conceitos, soluções de problemas, porque é neste momento que insights valiosos podem surgir nas nossas mentes. Nesse estado de transição, nossas ondas beta diminuem e aumenta as nossas ondas teta. Isso cria um ambiente propício de insights, de criatividade. É nesse momento que o cérebro está altamente receptivo. Então, cientistas famosos como Nikola Tesla, Einstein, Thomas Edison, eles reconheceram esse poder desse estado, da hipnagogia, e eles usaram isso a favor deles para resolver os problemas complexos que eles tinham da física para resolver, e eles criaram suas próprias técnicas para aproveitar esse estado, para ampliar esse estado, e assim eles poderem ter os insights e desenvolver as inovações que eles estavam desenvolvendo na física e fazerem descobertas que mudaram o nosso mundo. Artistas também há séculos usam a hipnagogia como fonte de inspiração. Mozart, Salvador Dalí, muitas obras-primas foram concebidas durante esse estado alterado de consciência, e nós também podemos aprender a prolongar esse estado e aproveitar esse estado, tanto da hipnagogia quanto da hipnopompia, para resolver os nossos problemas, para termos insights e fazermos como eles fizeram. Então, gente, vocês estão conseguindo acompanhar bem? Está dando para entender bem o que eu estou dizendo? Espero que esteja bem compreensível. Às vezes eu costumo falar um pouco rápido, mas vamos lá. Vamos passar então agora para as ondas alfa. As ondas alfa são predominantes durante estados de quietude mental. As ondas alfa diminuem aquela tagarelice mental, aqueles pensamentos que não param. Isso tudo é facilitado pelas ondas alfa, essa
As ondas alfas oferecem essa redução dessa atividade ruminativa do cérebro. Então, uma diminuição dessas ondas alfa podem estar associadas a o quê? A ansiedade, a transtornos de humor. Já as ondas beta estão relacionadas com estados de vigília, estados de mente concentrada, focada, de estudo. Só que essas ondas beta, se elas estiverem muito elevadas, elas acabam levando a estados de ansiedade. Gente, agora as ondas gama, que foram as últimas a serem descobertas, elas estão associadas à integração das informações no cérebro, a estados de processamento ampliado de informação, do alto desempenho cerebral. E muitas pesquisas evidenciaram que a prática de meditação de longo prazo, muitos anos praticando meditação, a meditação de concentração, amplia essas ondas gama no cérebro e proporciona um estado de alto desempenho cerebral. E essas ondas gamas podem estar deficientes em muito pouca quantidade em pessoas com transtornos neuropsiquiátricos, com esquizofrenia, com autismo. Foram feitos muitos estudos medindo a atividade cerebral dos monges tibetanos. E eles perceberam que esses monges eles tinham uma quantidade muito maior de ondas gama do que nós que não praticamos a meditação de longo prazo. E essa é a meditação que traz esse benefício. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês. Então, gente, a neurociência vem fazendo muitos estudos com monges tibetanos para ver essa diferença nesse funcionamento cerebral. Essa é uma área fascinante de pesquisa que eu adoro, essa área, porque visa entender como as práticas contemplativas, meditativas e espirituais podem impactar o cérebro, impactar a mente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas descobertas que foram feitas nesse campo. As pesquisas mostram que a meditação regular de longo prazo pode levar a mudanças mesmo, tanto estruturais, na estrutura do cérebro, como funcionais, quer dizer, na forma de funcionar do cérebro. Por exemplo, estudos de ressonância magnética funcional demonstraram alterações na atividade cerebral em regiões associadas ao processamento emocional, ao processamento cognitivo, ligado à atenção, à concentração e à autorregulação nesses monges tibetanos que praticam a meditação da compaixão. Outro exemplo também de resultados que essas pesquisas chegaram, que a atividade do sistema nervoso autônomo simpático e os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, eles estavam reduzidos nesses monges durante situações estressantes comparado com outras pessoas. Outras pesquisas, como a EEG, que é o eletroencefalograma, mostraram o aumento das ondas alfa, das ondas teta, das ondas gama durante a meditação profunda, mas principalmente um aumento da coerência cerebral. O que é essa coerência cerebral? É o aumento da conectividade entre as regiões cerebrais, as regiões se comunicando melhor entre si, conseguindo passar essa informação, mesmo em redes de regiões mais distantes, essa informação consegue passar com mais facilidade porque as regiões elas estão funcionando na mesma frequência de onda cerebral. Então essa informação ela tem uma facilitação nessa comunicação entre essas regiões. Isso é chamado de coerência cerebral. Aí vocês podem perguntar, mas quais que são os benefícios? Quais os benefícios que esse aumento das ondas cerebrais alfa e teta trazem na nossa vida? Porque tem pessoas que não conseguem aumentar o nível de ondas alfa, não conseguem entrar num estado de relaxamento profundo. São pessoas muito tensas, com a musculatura muito contraída, são pessoas também com a tagarelice mental muito grande. Essas pessoas têm muita dificuldade de aumentar ondas alfa. E esses estudos mostram que a meditação e essas práticas espirituais trazem esse benefício, ajudam o cérebro a produzir mais ondas alfa para facilitar, o que facilita a pessoa ter um relaxamento, diminuir os pensamentos, facilita até o acesso a conteúdos subconscientes, trabalhar com conteúdos reprimidos, com traumas. Isso tudo é possibilitado pelo aumento dessas ondas alfa e ondas teta. Já o aumento das ondas gama, que estão associadas a processos cognitivos superiores, à atenção focada, memória de trabalho, resolução de problemas. Esse aumento das ondas gama
possibilita tudo isso, essa intensificação, esse alto funcionamento cerebral, alto desempenho cerebral. E também, além desse aumento do desempenho cerebral, as ondas gama, elas proporcionam, em estados de meditativos, elas proporcionam uma sensação de unidade, uma sensação de conexão com o todo. Isso é proporcionado pelas ondas gama, que aumentam muito no cérebro. E o benefício da coerência, do aumento da coerência cerebral? Esse aumento dessa sincronização entre as regiões cerebrais, dessa facilitação, dessa integração da informação em todas as regiões cerebrais, trazem muitos benefícios, porque está relacionado tanto a melhorias na cognição também, como as ondas, igualmente as ondas gamas, essa atenção, essa clareza mental, mas também esse funcionamento coerente de todo o cérebro proporciona um bem-estar muito grande, uma autorregulação emocional mais fácil e também proporciona essa integração entre as regiões cerebrais, proporciona uma facilitação nos processos de regeneração e nos processos de cura. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, nós vamos entrar num assunto ligado, então, como eu acabei de falar aqui da cura, né? Vamos entrar num estado aqui agora que nós vamos falar da autocura. O que nós podemos, quais elementos nós podemos usar, que são naturais do nosso organismo, mas que nós podemos usar de forma intencional para melhorar a nossa saúde. Então, eu vou trazer aqui 3 elementos que nós podemos usar, que é a epigenética, o efeito placebo e a sincronia cerebral. Como nós podemos utilizar esses 3 elementos a nosso benefício, a nosso favor? Se nós não usarmos esses elementos de forma consciente, intencional a nosso favor, esses elementos, se nós deixarmos a vida ir nos levando de qualquer forma, esses elementos naturais do nosso corpo podem, na verdade, agir contra nós. Se nós não estivermos cientes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, isso tudo tem que estar bem alinhadinho para nós trabalharmos com isso e trazer benefícios para a nossa saúde. Então, gente, a utilização da epigenética, do efeito placebo e da sincronia cerebral na autocura é uma abordagem fascinante que ela combina conhecimentos da neurociência, da psicologia, da biologia molecular. Então, eu vou explicar como esses elementos podem ser integrados para promover mais saúde na nossa vida. Então, a epigenética, como o nome mesmo diz, epi significa acima. Então, a epigenética, ela age acima da genética. A genética é o seu DNA, é aquela estrutura de DNA que você herdou dos seus pais. Essa estrutura, ela não muda, não tem como você modificar essa estrutura do DNA. Mas a epigenética, que são modificações nas estruturas químicas que envolvem o DNA, que ativam determinados genes, essas estruturas químicas que agem sobre o DNA, elas agem ativando ou desativando certos genes. E esses genes podem estar ligados a várias coisas no seu corpo, podem estar ligadas a alguma doença que você herdou dos seus pais, que você pode vir apresentar na sua vida, e você pode tanto ativar aquele gene através da epigenética, ou desativar aquele gene. E o que faz essa mudança epigenética? Essas mudanças epigenéticas, elas são influenciadas tanto por fatores ambientais, né, as coisas que te circundam no seu ambiente, como a alimentação, como toxinas, como poluição, mas também o seu estilo de vida, exercícios físicos, uma vida mais regrada e até as suas experiências pessoais, as suas emoções, os traumas que você viveu na sua vida, todas as suas experiências pessoais influenciam nessa epigenética. Então, nós entendermos como modificar, como agir nesses padrões epigenéticos é fundamental para a nossa saúde e nosso bem-estar, porque aí nós podemos utilizar isso a nosso favor. Então, existem práticas que são associadas a essas mudanças epigenéticas, que podem reduzir a inflamação no cérebro, que está ligada à depressão, podem melhorar a nossa resposta imunológica, podem promover maior regeneração celular,
Então, vemos que nós temos que aprender a agir nesses fatores da epigenética. Agora, gente, vamos falar aqui um pouquinho do efeito placebo. O efeito placebo, eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas já ouviram, né? Placebo não é uma palavra diferente, que as pessoas nunca ouviram, é uma palavra comum. Só que o placebo, muitas pessoas interpretam de uma forma um pouquinho errônea. Placebo é uma substância inerte que não produz resultado nenhum, que é utilizado nos estudos com os medicamentos para comparar o efeito, vamos supor, de um medicamento em relação a um placebo. Qual é a diferença? Qual dá mais resultado, menos resultado? Se aquela medicação nova dá o mesmo resultado que um placebo, então quer dizer que o resultado dela não está muito bom. Inclusive, as pesquisas com alguns antidepressivos, né, mostram que às vezes um placebo que é dado para o paciente naquela pesquisa faz mais efeito, traz mais resultado do que o remédio verdadeiro, né? Na verdade, não foi. O placebo é ali uma cápsula de farinha. Na verdade, não foi a cápsula que trouxe resultado, mas as crenças que estão por trás, a expectativa que está por trás daquela cápsula que a pessoa está tomando, achando que ali tem um remédio que vai fazer ela se curar, né? Então, o efeito placebo é essa resposta positiva a essa administração de um tratamento devido às expectativas positivas do paciente sobre a eficácia daquele tratamento. Então, esse fenômeno, essa melhora que as pessoas têm com o placebo, demonstra o poder da mente, o poder das crenças na promoção da cura. Percebemos, então, que é muito importante a gente reconhecer o papel das expectativas, das crenças, das emoções nas respostas aos tratamentos e incorporar técnicas específicas que podem potencializar esses efeitos benéficos na autocura. Usarmos isso intencionalmente a nosso favor, porque muitas pessoas pensam que o efeito de um placebo, por exemplo, um efeito placebo é só a nível mental, é só psicológico, porque a pessoa pensa que melhorou, mas na verdade no corpo mesmo não melhorou, ela só está imaginando que está melhor. E não é isso, já foi provado que não é isso. O efeito placebo, já fizeram exames mesmo, exame de sangue, exames de imagem, mostrando que quando a pessoa tem um efeito com um placebo, aquele resultado, aquela melhora é devido a uma mudança que houve verdadeira no funcionamento mesmo do corpo. Houve uma mudança fisiológica no corpo, houve um efeito bioquímico, mudou realmente o funcionamento do corpo. Não foi apenas uma mudança que a pessoa acha que melhorou só na mente ali, aquele efeito psicológico. Não, o efeito é real. Inclusive, tem muitos trabalhos mostrando, muito livro também descrevendo isso. Eu posso até indicar alguns livros para vocês que mostram como é esse efeito placebo no corpo e que muitos médicos consideram que esse, por exemplo, quando há uma cura e os médicos não sabem explicar de onde veio aquela cura, como que aconteceu, por exemplo, a pessoa tinha um tumor e de repente, num exame, de repente vai fazer o exame novamente e vê que aquele tumor desapareceu. Então, como a medicina não sabe explicar essas curas repentinas, eles chamam isso de cura espontânea, como se fosse assim, devido ao acaso. E nós sabemos que não é devido ao acaso, alguma coisa agiu ali que fez com que o corpo se autocurasse, né? E muitas coisas podem agir ali, desde as nossas crenças, as nossas emoções, as nossas expectativas. Podemos agir nisso tanto com um efeito placebo, como através até da epigenética mesmo, nós mudarmos mesmo o funcionamento do nosso corpo, produzirmos novas substâncias no nosso corpo que podem trazer aquele resultado. Então, essas curas espontâneas, elas são explicadas. Para nós que vemos esse outro lado, às vezes não tem como provar de onde veio aquela cura, aquele resultado, né? Por isso que às vezes é difícil a medicina reconhecer esses resultados, porque não tem às vezes como comprovar o que trouxe aquela cura. Mas a gente sabe que não vem do acaso, né? Então, gente, mudando aqui de slide, nós podemos ver que agora em relação à sincronia cerebral na autocura, nós podemos ver como que através do aumento dessa sincronia cerebral,
ou a melhoria nessa comunicação entre as regiões cerebrais, como que isso é importante para promover estados de bem-estar, de clareza mental, de autotranscendência, e como isso pode promover uma maior integração mente-corpo, pode facilitar os processos de regeneração, de reparo, de autocorreção no nosso organismo. E sim, existem técnicas que nós podemos utilizar para promover um aumento dessa sincronização entre as regiões cerebrais, aumentando essa coerência cerebral. Então, o que nós concluímos? Que integrar esses princípios, esses elementos na nossa prática de autocura, para melhorar a nossa saúde, isso tudo envolve uma abordagem neurocientífica multidimensional que reconhece mesmo essa integração entre corpo, mente, ambiente. Assim, dessa forma, nós vamos potencializar os recursos internos do nosso corpo, os recursos naturais do nosso corpo, que o nosso corpo tem para se autocurar, para promover essa melhor saúde na nossa vida, bem-estar, qualidade de vida, e até conseguimos sair de certas situações que estão nos afligindo, de doenças mesmo na nossa vida. Deixa eu voltar, gente, então a tela aqui para mim. Gente, então voltando agora a tela aqui para mim, o que nós concluímos com tudo isso que eu disse para vocês, todo esse conhecimento, o que nós podemos concluir, como que nós podemos utilizar, que os benefícios que isso traz para a nossa vida. Então, baseado em tudo isso, o que eu fiz? Eu criei o curso de neurociência terapêutica para que as pessoas tivessem um repositório de conhecimento para resolverem as suas dificuldades e também para quem é profissional, resolver as dificuldades dos seus pacientes de uma maneira mais fácil, mais rápido, de uma maneira que não é possível sem os conhecimentos da neurociência. Eu acho até, inclusive, que muitos psicólogos também já perceberam que falta esse conhecimento da neurociência para ser aplicado na prática, que esse conhecimento ele é fundamental. Então, inclusive eu percebi isso quando eu fiz a primeira turma do curso, que foi quando eu comecei, que eu saí do consultório e comecei a trabalhar ensinando as pessoas, trazendo esse conhecimento para as pessoas. Eu já tinha muitas alunas esperando um curso, já tinha uma lista de espera para esse curso, mas o curso ainda não existia. Aí eu abri a primeira turma desse curso e deu muito certo. Nossa Senhora, foi muito recompensador. Eu não esperava aquilo tudo, ver tanta transformação na vida das pessoas, as pessoas vindo falar comigo, agradecendo, e eu vendo a transformação que esse curso trazia para a vida das pessoas. Eu pensei, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Vocês lembram que eu contei que eu estava numa época saindo de uma exaustão muito grande, que eu queria descansar, que eu não queria estresse na minha vida, mas eu observei que, na verdade, esse curso e trabalhar dessa forma junto com as pessoas, ensinando, não trazia estresse para mim, trazia prazer, trazia gratificação. E essa gratificação é que move as nossas vidas, né? Quando nós queremos ajudar as pessoas. Então, e principalmente para mim que sou movida por essa missão, esse propósito de ajudar as pessoas, eu não parei mais. E esse curso foi crescendo, crescendo. E eu sempre criei esse curso, todas as turmas que começavam, eu criei com o propósito de sempre pensando assim, o que as pessoas precisam saber da neurociência para colocar em prática nas suas vidas e fazer um resultado mesmo real na vida dessas pessoas. Porque o que tem nesse curso que eu ofereço não é visto na graduação de psicologia, nem em outros cursos da área da saúde. Então, ele é mesmo para trazer esse conhecimento, para que as pessoas tenham esse conhecimento e essa prática. Gente, esse conhecimento que eu trago para vocês é um conhecimento que não tem no Brasil e não tem em outro lugar. Há pouquíssimos mestrados de neurociência e para você saber mesmo ler um artigo científico, interpretar aquele assunto, interpretar aquele artigo, você tem que ter uma base de neurociência, você conseguir interpretar aquele estudo, saber realmente como foi feito, os resultados que teve com aquela intervenção e ver também se aqueles resultados são
são mesmo aquilo tudo, né, que está dizendo ali, que às vezes a pessoa lê o resumo de um estudo científico e acha que já entendeu, então isso aqui funciona, mas quando a gente vai ler realmente o artigo na íntegra, é que a gente vai ver, não é bem assim, mas teve, olha aqui, foi assim, teve esse resultado aqui, mas é um número muito pequeno de pessoas, esse resultado não foi tão grande assim, então a gente também tem que tomar muito cuidado com os artigos, né, que nós lemos. E outra coisa também muito importante é que nós temos que ter também essa visão da prática clínica, né? Essa prática na nossa vida pessoal, como trazer aquele conhecimento para a prática da nossa vida, né? E como eu passei por isso na minha vida pessoal, por essa transformação com a neurociência, eu também trago essa experiência para vocês, né? Essa experiência que eu posso passar para vocês e mostrar como essa mudança pode ser feita. E assim, esse curso foi criado sempre embasado na neurociência, sempre com técnicas exclusivas, técnicas inovadoras, que também você não acha em outro lugar, que muitas delas eu mesma aqui juntando muito conhecimento daqui e dali, vendo o que foi utilizado em cada estudo, eu adaptei muito algumas técnicas. Então, eu ensino mesmo essa neurociência aplicada à vida prática, para todas as pessoas que estão interessadas em melhorar suas vidas, também para profissionais também, mas muitas pessoas aplicando mesmo na própria vida, porque são conhecimentos que quando a gente transforma aquela complexidade de um artigo numa coisa simples, ela pode ser utilizada por qualquer um na sua vida prática. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que não são da psicologia, eu tenho alunos da fisioterapia, da educação física, da nutrição, até terapeutas holísticos, coaches, que usam esse conteúdo do meu curso nas suas práticas profissionais e relatam muito bons resultados, resultados rápidos, porque a neurociência, ela engloba uma área muito grande, né? Ela abarca muitas profissões. E é por isso que eu quero fazer essa oferta aqui para vocês, porque eu sei o quanto isso pode ajudar vocês.